Meu nome é Gisele. Cresci em uma casa pequena e fria, onde as paredes finas pareciam absorver os gritos e o cheiro amargo de cachaça que meu pai deixava por todos os cantos. A madeira do chão rangia com o peso dos seus passos desordenados, e cada som era um aviso silencioso para que eu me escondesse. As noites eram longas, e o silêncio só era quebrado pelo estalar de garrafas ou pelo som distante de sua tosse rouca. Às vezes, ele me chamava, e eu demorava alguns segundos para responder, tentando adivinhar se aquele chamado vinha de um momento de sobriedade ou de raiva. Minha mãe desapareceu quando eu tinha 8 anos. Lembro do barulho da mala batendo na porta, do choro dela abafado, e da voz dele, furiosa, cuspindo palavras que eu não entendia por completo. Você é igual a ela, ele dizia, depois que ela se foi, cada vez que eu errava alguma coisa simples, como o ponto do arroz ou a costura de uma roupa. Durante muito tempo, tentei encontrar o perfume dela na casa, como se uma parte dela tivesse ficado escondida em algum canto. Mas o cheiro que predominava era o do álcool, impregnado nas cortinas, nas roupas e até no travesseiro onde eu dormia. Eu aprendi a me virar cedo. Fazia café antes do sol nascer, varria o chão com a cabeça baixa e inventava desculpas para os vizinhos quando viam os roxos nos meus braços. Foi o portão que bateu, dizia, e eles fingiam acreditar. Aos 10 anos, eu já sabia calcular o preço das frutas na feira, sabia o ponto certo da farinha para render mais massa, sabia disfarçar o medo como quem aprende a respirar. O que eu não sabia era o que era ter paz. Havia dias em que ele chegava de bom humor, cantarolando alguma música antiga, me chamava de minha garotinha e me trazia um doce barato da venda. Eu sorria, mesmo sabendo que aquela calmaria duraria pouco. Bastava um copo a mais, uma lembrança ruim, uma palavra atravessada, e tudo mudava. A mesma mão que me afagava o cabelo era a que batia na mesa e gritava: "Você acha que é melhor do que eu, é isso?" Eu não respondia. Aprendi que o silêncio era o escudo mais forte que eu tinha. Numa noite de inverno, o vento entrava pelas frestas da janela e eu tentava estudar à luz de uma vela. Ele entrou no quarto, cambaleando, e me perguntou o que eu estava fazendo. "Estudando, pai", respondi, com a voz trêmula. Ele riu alto, um riso rouco e cheio de desprezo. "Pra quê? Pra fugir daqui e me deixar sozinho? Igual à sua mãe?" Eu quis dizer que não, que eu só queria ter uma vida diferente, mas as palavras travaram na garganta. Ele apagou a vela com um sopro e saiu, deixando-me ali, no escuro, com o cheiro de álcool ainda no ar e o coração batendo acelerado. Naquela mesma noite, prometi a mim mesma que não seria como ele. Que não deixaria o ódio me consumir. Acordei cedo no dia seguinte e comecei a vender pães caseiros para os vizinhos. Com o pouco dinheiro que sobrava, comprei meus próprios cadernos. Escondia o troco num buraco no assoalho, debaixo da cama, junto com uma fotografia velha da minha mãe. Aquilo era meu segredo, minha pequena chama de esperança. Cada moeda guardada era um passo a menos dentro daquela casa. Conforme fui crescendo, o amor e o medo se misturaram de um jeito estranho. Eu ainda o chamava de pai, mesmo quando ele me olhava como se eu fosse uma inimiga. Às vezes, ele chorava depois de brigar, dizendo que a vida tinha sido cruel com ele. Eu acreditava, e por um instante sentia pena. Mas bastava o sol se pôr e as garrafas voltarem para a mesa que o mesmo homem reaparecia, mais amargo, mais perdido, mais violento. Quando fiz 17 anos, percebi que não havia mais nada ali para mim. Ele já não era pai, era um estranho que dividia o teto comigo. Esperei a madrugada, quando os roncos dele ecoavam pela casa, e coloquei algumas roupas dentro de uma mochila. Antes de sair, olhei para a cama onde ele dormia, com o rosto iluminado pela luz pálida da lua, e sussurrei baixinho: "Eu te perdoo, mas não fico mais." Abri a porta com cuidado, e o vento frio da madrugada me envolveu como um aviso e uma promessa. Caminhei pela estrada de terra, sem saber para onde ir, mas com a certeza de que não voltaria. O som distante dos sapos e dos grilos era a trilha sonora da minha liberdade. Pela primeira vez, senti o ar entrar no peito sem dor. Cada passo era uma despedida da menina que eu tinha sido. A partir dali, comecei minha própria história.
Trabalhei em tudo o que aparecia, dormi em lugares que nem sempre eram seguros, e enfrentei dias em que a fome me fazia chorar em silêncio. Mas havia algo dentro de mim que o tempo e o sofrimento não conseguiram destruir, a vontade de vencer. Embora eu achasse que o passado tinha ficado para trás, não imaginava que um dia ele voltaria. Voltaria com o mesmo olhar frio, com a mesma voz autoritária, batendo à minha porta para cobrar uma dívida que nunca existiu. Quando deixei a casa onde cresci, não levei quase nada. Apenas uma mochila com 2 mudas de roupa, um caderno velho e a foto da minha mãe, já amarelada pelo tempo. Mas levei comigo algo que valia mais do que qualquer bem material: a decisão de nunca mais viver com medo. Os primeiros anos sozinha foram os mais difíceis. Dormi em quartos alugados, às vezes dividi o espaço com estranhos, outras vezes com o vazio. Houve noites em que a fome era tanta que eu molhava o pão dormido em água só para enganar o estômago. Mesmo assim, dentro de mim, algo insistia em brilhar. Trabalhei em uma padaria, depois em um mercado, e por fim comecei a dar aulas de reforço para as crianças da vizinhança. Descobri ali uma parte de mim que eu não sabia que existia: a paciência. Quando via o brilho nos olhos de um aluno ao entender uma conta de matemática ou ao conseguir ler uma frase inteira, eu sentia que estava cumprindo um propósito. Aos poucos, o dinheiro das aulas foi se transformando em estabilidade. Consegui pagar um pequeno curso técnico, depois um curso online, e, com o tempo, percebi que a educação não era apenas o meu trabalho. Era a minha forma de libertação. Montei meu próprio cantinho. Uma casinha simples, mas cheia de luz, com paredes brancas e cortinas amarelas que eu mesma costurei. Gostava de acordar cedo, abrir as janelas e sentir o cheiro do café se misturando com o da rua molhada. Era como se cada manhã me lembrasse de que eu tinha vencido algo que o mundo inteiro achava impossível. Meus alunos começaram a crescer, alguns foram para a faculdade, e outros voltavam para me agradecer. Eu não dizia, mas eles não sabiam que cada obrigado deles curava um pedacinho da menina que um dia foi ignorada. Com o tempo, decidi criar um canal na internet. No começo, era só uma forma de alcançar mais alunos, mas logo percebi que havia algo maior ali. Comecei a gravar vídeos falando sobre autoestima, superação, sobre como o passado não define quem somos. No início, mal tinha visualizações. Lembro de olhar os números e pensar se aquilo fazia sentido. Até que um dia, recebi uma mensagem de uma mulher dizendo: "Suas palavras me fizeram levantar da cama." Chorei tanto que mal consegui responder. Naquele momento, entendi que meu propósito não era ensinar equações, era ensinar coragem. Meu canal cresceu devagar, mas com força. As pessoas começaram a se identificar comigo, e de repente eu estava ganhando o suficiente para viver com dignidade. Não rica, mas tranquila. Pela primeira vez, paguei minhas contas sem medo, comprei meus móveis à vista e pude escolher o que comer. Era uma sensação estranha, nova, mas maravilhosa. Ainda me lembrava da menina que escondia moedas no assoalho, e às vezes, quando recebia o pagamento, eu ria sozinha. Era como se eu dissesse para ela: "Conseguimos." Mesmo assim, a sombra do passado ainda me visitava de vez em quando. Às vezes, um simples som de vidro batendo me fazia congelar. Outras vezes, sonhava com a casa antiga, com o chão rangendo e a voz do meu pai me chamando. Nessas noites, eu acendia uma vela e escrevia no meu diário tudo o que sentia. Não por saudade, mas por libertação. Era minha forma de colocar um ponto final nas feridas que insistiam em sangrar. Passei a cuidar mais de mim. Comecei a usar batom, coisa que nunca fiz quando era mais nova, e a sair para caminhar nos fins de tarde. Gostava de observar as pessoas, os casais rindo, as mães empurrando carrinhos de bebê. Às vezes, me perguntava se um dia eu também teria uma família, alguém que me olhasse com ternura, sem gritar, sem cobrar. Mas logo me lembrava que, mesmo sozinha, eu já tinha construído uma vida inteira com as minhas próprias mãos. E isso era mais do que suficiente. Tudo parecia no lugar. A rotina, o trabalho, a paz. Eu tinha conseguido transformar o caos em equilíbrio, a dor em aprendizado. Até aquele dia.
Aquele em que o som da campainha interrompeu minha aula online, e o nome que eu nunca mais quis ouvir ecoou pela minha mente como um trovão. Rogério. Meu pai. Eu ainda não sabia, mas a vida que eu construí com tanto esforço estava prestes a ser testada da forma mais cruel possível. A campainha tocou no meio de uma tarde qualquer. Eu estava terminando uma aula online, explicando equações para um dos meus alunos, quando o som insistente me fez perder o raciocínio. Pedi licença, tirei o fone do ouvido e fui até a porta. Não esperava visitas. Quase ninguém aparecia sem avisar. Mas, assim que a maçaneta girou, senti o sangue gelar. Diante de mim, o passado que eu havia enterrado estava ali, em carne, osso e ressentimento. Meu pai. Rogério. O mesmo olhar duro, o mesmo cheiro de bebida, o mesmo peso na presença. Só o rosto tinha mudado, mais enrugado, os olhos fundos e amarelados, a barba mal feita cobrindo o que restava da arrogância que eu conhecia desde criança. Ao lado dele, uma mulher, loira, com maquiagem carregada e expressão azeda, cruzava os braços como se estivesse diante de uma devedora. Então é aqui que você mora? Ele perguntou, a voz rouca, entre o desprezo e a provocação. Demorei alguns segundos para responder. Sim. É aqui. Ele deu um meio sorriso e olhou em volta, como quem avalia o valor das coisas. Bonitinha sua casa, confortável. Deve estar ganhando bem, né? A mulher ao lado dele interveio, com uma risada forçada. Ah, Rogério, ela tá rica. Vi os vídeos dela na internet. Fala bonito, hein, moça? Parece até que teve uma vida fácil. O ar pareceu pesar. Eu sabia o que estava por vir. Havia uma tensão invisível, o tipo de tensão que só existe quando o amor se transformou em dívida. Por que você veio, pai? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele se aproximou, o hálito forte, o olhar afiado. Para resolver o que ficou pendente. Você acha que eu esqueci? Acha que dá para virar as costas e fingir que não me deve nada? Eu franzi o senho. Dever? Ele deu um passo à frente, apontando o dedo para mim. Eu te criei, te alimentei, botei um teto na sua cabeça. Você acha que isso é de graça? Eu gastei o que eu não tinha para você estudar, para comer, para vestir. Agora que tá ganhando dinheiro, vai pagar o que me deve. Fiquei muda. O coração batia alto, mas a mente estava fria. Eu o conhecia bem. Sabia que cada palavra era uma mistura de frustração e inveja. Ele não queria dinheiro, queria poder. Queria ver em meus olhos o mesmo medo que me dominava quando eu era criança. A mulher cruzou os braços e completou, ele tem razão, Gisele. Você devia ser mais grata. Seu pai se sacrificou por você. Olhei para ela e senti uma raiva silenciosa subindo como fogo sob a pele. Você não sabe o que ele fez. Ela riu. Sei o suficiente para ver que ele tem uma filha ingrata. Basta, eu disse, a voz firme. Se vieram aqui para me ofender, a porta é a mesma por onde entraram. Mas ele não se moveu. Estava impassível, os olhos fixos em mim. Você vai comigo até o banco, declarou, como se fosse uma ordem. Banco? Perguntei. Sim, ele respondeu, com um tom que me arrepiou. Vai sacar o dinheiro e me devolver o que gastei com você. Cada centavo. Desde as refeições que comi até as roupas que vestia. É o mínimo que pode fazer. Por um instante, voltei a ser a menina de 10 anos, encolhida no canto do quarto, com medo de responder. Mas não. Eu não era mais aquela criança. Respirei fundo e tentei argumentar. Pai, o que você está dizendo não faz sentido. Eu nunca pedi nada. O Senhor era meu pai. Era sua obrigação cuidar de mim. Ele bufou. Obrigação? Você fala bonito agora, né? Aprendeu a me julgar. Mas eu lembro de cada noite em que gastei meu dinheiro para te dar comida enquanto eu passava fome. Mentira. Eu lembrava de cada noite que ele gastava o pouco que tínhamos em garrafas.
Mas preferi o silêncio. A mulher tocou o braço dele, num gesto encenado de apoio. Vamos logo, Rogério. A menina tá com medo. Deve saber que tá errada. Ele riu, um riso curto, frio. Medo ela devia ter. Vamos, Gisele. Pega sua bolsa. A gente resolve isso agora. Olhei para a porta aberta atrás dele, o vento entrando e balançando a cortina. Por dentro, eu tremia. Não pelo que poderia acontecer no banco, mas porque sabia que aquele momento, aquele reencontro, era o ponto de virada da minha vida. Peguei a bolsa devagar, tentando não demonstrar hesitação. Tudo bem, respondi. Se é o que quer, vamos. Ele assentiu, satisfeito, e saiu primeiro, abrindo caminho com o peito inflado como se tivesse vencido. Dora, a mulher, me lançou um olhar triunfante e o seguiu. Eu fechei a porta atrás de mim e respirei fundo. Enquanto caminhava em silêncio atrás deles, algo dentro de mim começou a se transformar. O medo ainda estava ali, mas havia outra coisa crescendo junto, uma frieza calculada. Eu sabia que aquela situação não terminaria como ele esperava. O passado tinha voltado para me cobrar. Mas, dessa vez, eu não seria a menina que se escondia. Eu seria a mulher que sabia o poder de um gesto simples, e, mais tarde, dentro daquele banco, um único bilhete mudaria tudo. A estrada até o centro parecia mais longa do que nunca. O carro velho de meu pai rangia a cada curva, e o cheiro de álcool misturado ao perfume barato de Dora me deixava enjoada. Ninguém falava nada. Apenas o rádio chiava, tocando uma música antiga que parecia zombar da minha angústia. Eu observava a paisagem pela janela, o céu acinzentado, as pessoas atravessando apressadas, o vento balançando os galhos secos das árvores, e tentava organizar meus pensamentos. Quando ele disse que queria resolver no banco, algo dentro de mim despertou. A menina assustada do passado tremia, mas a mulher que eu me tornei começava a planejar. Não importava o que acontecesse, eu não deixaria que ele me usasse outra vez. Eu não devia nada. A única dívida que existia era a dele comigo, uma dívida de amor, de afeto, de tudo o que me foi negado. Ao chegarmos, ele estacionou de qualquer jeito em frente ao banco e me lançou um olhar impaciente. Vamos logo. Quero resolver isso hoje. Dora ajeitou o cabelo, como se estivesse indo a um evento. Não faça cena, Gisele. É só dinheiro. Respirei fundo e saí do carro, sentindo o asfalto quente sob os pés e o peso invisível da humilhação se acomodando sobre meus ombros. O banco estava cheio, e as pessoas nos observavam discretamente. Eu sabia o que pensavam, uma filha levando o pai idoso ao banco, ninguém imaginava o que estava realmente acontecendo. Entramos. O ar-condicionado gelado bateu no meu rosto, contrastando com o calor do lado de fora. O som dos teclados, dos passos apressados, das conversas baixas, tudo parecia distante, abafado. O gerente, um homem de terno escuro e expressão tranquila, nos recebeu com um sorriso profissional. Boa tarde. Em que posso ajudar? Antes que eu dissesse qualquer coisa, meu pai se adiantou. Minha filha quer fazer uma transferência grande. É o dinheiro que ela me deve. Senti o olhar do gerente deslizar até mim. Ele pareceu confuso por um instante, mas manteve o tom neutro. Entendo. Senhora, podemos conversar um momento? Claro, respondi, tentando disfarçar o tremor na voz. Nos sentamos à mesa de vidro. Meu pai ficou de pé, atrás de mim, com os braços cruzados. Dora olhava para o celular, mas vigiava cada movimento. Enquanto o gerente falava sobre limites de transferência, meu coração batia como um tambor dentro do peito. Eu sabia que aquele era um momento decisivo. Precisava agir com calma, inteligência e coragem. Peguei um papel de dentro da bolsa, como se fosse anotar algo. A caneta parecia pesar 1 tonelada. Escrevi devagar, para não chamar atenção, estou sendo coagida. Por favor, me ajude. Dobrei o papel, entreguei junto com meus documentos e o encarei por um breve instante. Nossos olhos se encontraram, e naquele olhar silencioso, ele entendeu.
O gerente assentiu levemente, como se nada tivesse acontecido. Continuou digitando no computador, pediu meus dados e, em seguida, apertou discretamente um botão sob a mesa. O ar pareceu ficar mais denso. Eu senti a tensão crescendo, o tempo desacelerando. Vai demorar muito? Perguntou meu pai, impaciente. Só um momento, senhor, respondeu o gerente, sem desviar o olhar da tela. O sistema está um pouco lento hoje. Dora bufou. Esses bancos vivem com problema. Tentei respirar devagar, controlando o pânico que ameaçava subir. Eu não podia demonstrar nada. Qualquer movimento brusco e ele perceberia. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Eu fingia conferir o extrato enquanto observava o reflexo do vidro da porta de entrada. Cada vez que alguém passava, meu coração disparava. E então, finalmente, vi duas figuras uniformizadas entrando calmamente, trocando olhares rápidos com o gerente. Pronto, ele disse, fechando a pasta à minha frente. Tudo certo aqui, senhora Gisele. Só mais um instante e a transferência será finalizada. Meu pai se aproximou da mesa, o tom impaciente. Então anda logo. Foi nesse momento que um dos policiais colocou a mão no ombro dele. Senhor Rogério Martins? Ele se virou, surpreso. Quem tá perguntando? Polícia Militar, senhor. Recebemos uma denúncia de coação. Precisamos que o senhor nos acompanhe. O silêncio que se formou foi cortado apenas pelo som de uma respiração presa, a minha. Denúncia? Isso é um absurdo, ele gritou, tentando se soltar. É minha filha. Eu só quero o dinheiro que é meu. Dora levantou-se de um salto, a voz histérica. Ela tá mentindo. Tá tentando ferrar com ele. Mas os policiais foram firmes. Um deles olhou para mim e perguntou com delicadeza: foi a senhora quem pediu ajuda? Assenti, sentindo as lágrimas subirem. Tá vendo o que você fez? Rugiu meu pai, enquanto era contido. Ingrata. Você devia me agradecer, e me paga assim? Chega, gritei, pela primeira vez em anos. Eu não devo nada. Nem o que o senhor gastou, nem o que o senhor destruiu. Eu paguei com a minha infância, com cada lágrima que engoli, com cada noite que dormi com fome. Ele parou. Por um segundo, seu olhar perdeu a fúria. Havia algo ali, talvez arrependimento, talvez vergonha, mas desapareceu rápido, engolido pela raiva. Os policiais o levaram, e Dora seguiu atrás, gritando que tudo era um mal-entendido. Eu fiquei parada, imóvel, enquanto o gerente se aproximava e me oferecia um copo d'água. Está tudo bem agora, senhora Gisele. Eles não podem mais fazer nada com a senhora. Segurei o copo com as mãos trêmulas. A água refletia meu rosto, e eu mal me reconhecia. Era o rosto de alguém que finalmente tinha reagido. Enquanto saía do banco, o sol batia forte lá fora, e pela primeira vez em muitos anos, senti o calor como um abraço. Eu havia quebrado o ciclo. A menina que um dia teve medo do próprio pai tinha acabado de vencer. E, mesmo sem perceber, um simples bilhete, escrito com mãos trêmulas, tinha mudado o rumo da minha história para sempre. O barulho da porta do banco se fechando atrás deles ainda ecoava na minha cabeça quando tudo finalmente pareceu silenciar. Eu fiquei ali, parada no meio do salão, como se o tempo tivesse parado junto comigo. As pessoas cochichavam, olhares curiosos me atravessavam, mas eu não ouvia nada. Era como se o mundo inteiro tivesse se afastado por alguns segundos, e eu respirasse, pela primeira vez, o ar leve da liberdade. O gerente se aproximou e colocou a mão em meu ombro com delicadeza. Quer sentar um pouco? Perguntou. Assenti, sem conseguir responder. Meus joelhos tremiam, e o coração parecia ainda preso àquele instante em que os policiais colocaram a mão sobre o braço do meu pai. Sentei-me na cadeira de espera, o mesmo lugar onde tantas vezes eu esperei oportunidades que nunca vieram, mas agora havia algo diferente, uma força calma, estranha, crescendo dentro de mim. Enquanto bebia o copo d'água que ele me ofereceu, observei o reflexo da minha imagem no vidro da porta.
Eu não era mais a mulher que entrou ali com medo. O rosto ainda molhado pelas lágrimas tinha outro olhar. Havia dor, sim, mas também determinação. Era como se eu tivesse finalmente entendido que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo tremendo por dentro. Um policial voltou alguns minutos depois. Ele era jovem, talvez pouco mais velho que eu, e tinha um semblante sereno. Senhora Gisele, chamou. Sim. Precisamos que a senhora vá até a delegacia para registrar o boletim. Vai ser rápido, eu garanto. Assenti. Levantei-me devagar, ainda tonta, e caminhei até a porta. A cada passo, eu sentia um peso enorme saindo dos meus ombros. O medo que me acompanhou por tantos anos parecia se dissolver no chão frio daquele banco. O trajeto até a delegacia foi silencioso. O policial me ofereceu o banco de trás da viatura e manteve as janelas abertas. O vento entrava, bagunçando meu cabelo, e eu olhava a cidade passando depressa, as pessoas, as vitrines, os semáforos, tudo tão comum, tão cotidiano. Era estranho pensar que, enquanto o mundo seguia normal, eu estava reconstruindo-o a partir do caos. Na delegacia, fui recebida por uma policial de voz firme, mas gentil. Ela me guiou até uma sala pequena, iluminada por uma luz fria e com cheiro de papel e café velho. Sentamos frente a frente, e ela ligou o gravador. Pode me contar o que aconteceu, no seu tempo, disse. Contei tudo. Desde o momento em que ele apareceu na minha porta até o instante em que o bilhete foi entregue. Cada detalhe, cada frase, cada medo engolido. A policial anotava, sem interromper. Em certo momento, ela levantou o olhar e disse: Você foi muito corajosa. Nem todo mundo consegue reagir assim. Sorri de leve, com os olhos marejados. Eu só não queria mais ser a mesma pessoa que sempre ficava quieta. Ela terminou de digitar, imprimiu o documento e me pediu para assinar. Agora você tem medidas protetivas. Ele não poderá se aproximar. Se tentar, será preso imediatamente. Peguei a caneta e assinei com a mão trêmula, mas o traço firme. Era como se aquela assinatura selasse o fim de uma era. Quando saí da delegacia, já era fim de tarde. O céu estava pintado em tons de laranja e dourado, e o ar tinha cheiro de chuva distante. Parei por alguns segundos na calçada, observando o pôr do sol. A vida, apesar de toda a dor, ainda era bonita. Ainda havia beleza mesmo depois da tempestade. Peguei o celular e, por impulso, gravei um pequeno vídeo para mim mesma. Quis registrar aquele instante, o exato momento em que deixei de ser refém do meu passado. Olhei para a câmera e disse baixinho: Hoje eu me salvei. Chegando em casa, a primeira coisa que fiz foi trancar a porta e acender as luzes. O silêncio do meu lar, que antes parecia vazio, agora era um abrigo. Tirei os sapatos, deixei a bolsa sobre o sofá e sentei no chão. A respiração saía em soluços, o corpo cansado, mas o coração estava leve. Olhei ao redor e percebi cada detalhe: o vaso de flores sobre a mesa, a cortina amarela balançando, o quadro que eu mesma pintei. Tudo aquilo era o que eu havia construído com as minhas próprias mãos. Nenhum deles podia me tirar. Nenhum deles tinha mais poder sobre mim. Peguei uma folha de papel e escrevi algo que nunca tive coragem antes: eu me libertei. Dobrei e coloquei dentro do mesmo envelope onde estava o bilhete que entreguei no banco. Agora eram duas mensagens, uma pedindo ajuda, e outra agradecendo a mim mesma por tê-la pedido. Fiquei olhando para o envelope por longos minutos, até que um sorriso cansado escapou. Eu havia passado uma vida tentando agradar, tentando ser o que esperavam, tentando merecer o amor que nunca veio. Mas naquele dia, dentro de um banco e depois em uma delegacia, aprendi que eu não precisava provar nada a ninguém. A noite caiu devagar, e a casa ficou mergulhada em silêncio. Me deitei, com o rosto voltado para o teto, e pensei em tudo o que ainda viria. Eu não sabia o que o futuro me reservava, talvez incertezas, talvez novos desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia preparada. O medo ainda morava em algum canto de mim, eu sabia. Mas agora, ele não mandava mais.
E quando fechei os olhos, antes de adormecer, sussurrei para o escuro: a menina assustada morreu hoje. Quem dorme aqui é a mulher que sobreviveu. Os dias seguintes foram um turbilhão silencioso. A cidade continuava girando, as pessoas continuavam vivendo suas rotinas, mas dentro de mim algo tinha mudado profundamente. Eu sentia como se tivesse atravessado uma tempestade, e embora o céu ainda estivesse nublado, já podia ver o horizonte. Ainda assim, havia uma parte de mim que precisava entender o que tinha acontecido, não apenas o que ele tentou fazer, mas por quê. Naquela manhã, acordei cedo, antes do despertador. O sol ainda lutava para atravessar as cortinas, e o ar estava frio, úmido, com aquele cheiro de café e terra molhada que sempre me fazia lembrar de infância. Mas, pela primeira vez, essa lembrança não doeu. Era só uma memória distante, como uma foto amarelada. Fiz meu café e sentei à mesa, olhando o vapor subir da xícara. Na noite anterior, o delegado havia me telefonado dizendo que meu pai seria ouvido novamente e que eu poderia, se quisesse, comparecer para acompanhar o depoimento. Pensei muito antes de decidir ir. Parte de mim queria encerrar aquele capítulo e nunca mais olhar para ele. Mas outra parte, a mais forte, queria entender o que restava por trás daquele homem que um dia foi meu pai. Cheguei à delegacia com o coração pesado, mas firme. O mesmo policial que me ajudou no banco me cumprimentou com um aceno. Ele está lá dentro. Quer que eu fique com a senhora? Balancei a cabeça. Não precisa. Dessa vez eu consigo sozinha. Quando entrei na sala, ele estava sentado à mesa, algemado, o olhar perdido. Parecia menor do que eu lembrava. As mãos, que antes pareciam tão grandes e ameaçadoras, agora tremiam levemente. Por um instante, vi o homem envelhecido, derrotado, e uma ponta de compaixão me atravessou, não piedade, mas um reconhecimento de que, de alguma forma, ele também era prisioneiro do próprio abismo. Veio me ver cair, é isso? Ele perguntou, sem levantar o rosto. Não. Vim entender por que o Senhor quis me destruir. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Destruir? Você não sabe o que é passar a vida sendo ninguém. Trabalhar até as mãos sangrarem, e depois ver sua filha na televisão falando bonito, sendo admirada, enquanto eu sou esquecido. Eu só queria o que era meu. Olhei para ele, com um misto de raiva e tristeza. O que era seu, pai? O que sobrou do que o Senhor me deu? Porque amor não foi. Nem cuidado. Nem paz. Tudo o que eu tenho hoje, eu consegui apesar do Senhor, não por causa. Ele levantou o olhar, e por um momento, a máscara de dureza se desfez. Havia algo quebrado ali, algo que talvez sempre estivesse, e eu nunca tinha notado. Eu fiz o que pude, murmurou. Não, o Senhor fez o que quis. O silêncio que se seguiu foi pesado. Do lado de fora, eu ouvia o som de passos, vozes e papéis sendo carimbados, mas naquela sala, o tempo parecia suspenso. Ele abaixou a cabeça, e, pela primeira vez, não respondeu. O delegado entrou logo depois, explicando que ele seria liberado, mas não poderia se aproximar de mim devido às medidas protetivas. Eu agradeci, me levantei e fui até a porta. Antes de sair, ouvi quando meu pai me chamou, com a voz rouca: Gisele. Virei devagar. Eu não sabia que você ia crescer tanto, ele disse, num tom quase sussurrado. Respondi apenas com um olhar. Não havia mais nada a dizer. Saí dali com uma sensação estranha, não era alívio, nem tristeza. Era como se algo dentro de mim tivesse finalmente se ajeitado no lugar certo. Pela primeira vez eu não carregava culpa, nem medo. Carregava apenas a verdade. No caminho de volta, decidi passar em um parque que ficava perto da minha casa. Sentei num banco e observei as crianças brincando, correndo com os sapatos cheios de terra, os pais rindo ao longe. Aquele som, de risadas verdadeiras, era quase terapêutico. Eu fiquei ali, em silêncio, deixando o vento bagunçar meu cabelo e o tempo fazer o resto. Enquanto observava, percebi uma coisa simples, mas poderosa: eu nunca mais teria que explicar minha dor.
Nunca mais teria que justificar o que vivi. O passado não precisava de defesa. Ele só precisava ser deixado para trás. Naquela tarde, voltei para casa e entrei no meu escritório. Abri o computador e comecei a escrever o roteiro de um novo vídeo. Não era sobre vingança, nem sobre tristeza. Era sobre libertação. Eu queria contar às pessoas o que ninguém me disse quando eu precisei ouvir, que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem e que romper ciclos é o verdadeiro ato de amor próprio, e que, por mais que o medo tente te calar, sempre existe um jeito de recomeçar. Quando terminei o texto, reli tudo e senti um nó na garganta. As palavras pareciam pulsar, não eram apenas minhas, eram de todas as mulheres que já se calaram. Respirei fundo, liguei a câmera e olhei direto para a lente. Hoje, eu quero falar sobre o dia em que eu descobri que a força não vem de quem te feriu, mas de quem decide sobreviver mesmo ferida. A gravação terminou, mas eu continuei ali, olhando para o reflexo da tela. E foi nesse instante que percebi, o que começou como uma história de dor agora era um testemunho de renascimento. Eu não precisava que o mundo entendesse o que vivi, bastava que eu nunca mais esquecesse quem eu me tornei depois disso. Algumas semanas se passaram desde aquele dia na delegacia, e o mundo, aos poucos, voltou a girar no seu ritmo normal, ou talvez eu tenha aprendido, finalmente, a andar no meu próprio compasso. A vida, agora, tinha um silêncio diferente. Não o silêncio sufocante de antes, o que me fazia sentir sozinha e presa dentro de mim mesma, mas um silêncio de paz. O tipo que existe quando você não precisa mais se explicar para ninguém. Eu continuava dando minhas aulas, e meu canal na internet crescia de forma inesperada. As pessoas se conectavam com o que eu dizia porque eu falava com a verdade, sem máscaras. Eu não queria inspirar pela perfeição, mas pela coragem de ser imperfeita e mesmo assim seguir em frente. Recebia mensagens de mulheres que diziam: eu passei por algo parecido. Eu nunca contei a ninguém, mas agora criei coragem. Você me salvou. Cada uma delas era um lembrete de que a dor, quando compartilhada com propósito, vira cura. Mas, por mais que eu tivesse reconstruído minha rotina, uma parte de mim ainda pensava no que aconteceu com ele, meu pai. O delegado me ligou dias depois, apenas para me informar que o caso estava encerrado. Ele havia assinado um termo judicial se comprometendo a manter distância. Depois disso, ninguém mais o viu pela cidade. Houve boatos de que vendeu a velha casa e foi embora com Dora para o interior de Minas. Um vizinho me contou que ela o deixou pouco tempo depois, cansada da bebida e da vergonha. Disseram que ele vive agora em um quarto de pensão, doente e sozinho. Não vou mentir, quando ouvi isso, senti uma mistura de emoções. Parte de mim sentiu pena. Outra parte, a mais honesta, sentiu alívio. Passei tanto tempo carregando a culpa por tudo o que ele foi, por tudo o que ele não conseguiu ser, que pela primeira vez consegui olhar para sua história e entender, ele foi o resultado das próprias escolhas. Assim como eu fui o resultado das minhas. Dora desapareceu completamente. Não me procurou, e eu também nunca tive vontade de saber mais. Era como uma personagem secundária que cumpriu seu papel e saiu de cena. Eu, por outro lado, continuei crescendo, por dentro e por fora. Lembro-me da manhã em que recebi um convite para dar uma palestra em uma escola pública da cidade. O tema era resiliência. Quando subi ao palco, as luzes me ofuscaram por um segundo. Respirei fundo e comecei contando minha história, não a história da menina que sofreu, mas a da mulher que sobreviveu. Quando terminei, o auditório estava em silêncio. Uma garota de uns 15 anos se levantou e perguntou: como você fez para perdoar? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ela e respondi: eu não perdoei de uma vez. E talvez nunca perdoe totalmente. Mas aprendi que perdoar não é esquecer. É libertar-se da vontade de voltar lá e mudar o que não pode ser mudado. Ela sentiu, e eu vi nos olhos dela algo que um dia também existiu nos meus: esperança. Voltei para casa naquela noite com o coração leve. Liguei o abajur da sala e sentei diante da moldura onde estava o bilhete que um dia escrevi no banco: estou sendo coagida. Ao lado dele, coloquei outro papel:
escrito dias depois, com apenas 3 palavras: eu me salvei. Aquela moldura, que no início era um lembrete de medo, agora era meu troféu de coragem. Toda vez que eu olhava para ela, lembrava que, naquele dia, eu não apenas pedi ajuda, eu pedi para viver. No final de um dos meus vídeos, decidi contar o desfecho de tudo. Falei sobre a importância de pedir socorro, sobre como o amor nunca deve vir acompanhado de medo. Quando terminei, olhei diretamente para a câmera e disse: durante muito tempo, eu achei que minha história era sobre dor. Hoje, sei que é sobre libertação. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que fiz com o que fizeram comigo. O vídeo se tornou o mais visto do canal. Milhares de comentários surgiram, mulheres, homens, filhos, pais. Alguns pedindo perdão, outros prometendo mudança. E entre tantas mensagens, uma me chamou a atenção. Não tinha nome, só dizia: desculpa. Você cresceu mesmo. R. Não sei se foi ele. Talvez tenha sido, talvez não. Mas naquele instante, percebi que não importava. Eu já havia encerrado aquele ciclo. Hoje, minha casa é a mesma, simples, iluminada e viva. Mas dentro dela mora uma nova versão de mim. A que aprendeu que a liberdade não é apenas física, é emocional. Que amar a si mesma é o primeiro passo para nunca mais aceitar ser diminuída. Às vezes, ainda acordo no meio da noite e penso em tudo o que vivi. Não com tristeza, mas com gratidão. Porque se eu não tivesse passado por cada dor, talvez nunca tivesse descoberto a força que carrego agora. Fecho os olhos e respiro fundo, lembrando das palavras que disse no meu último vídeo, e que agora repetem dentro de mim como uma oração. Um bilhete pode mudar uma vida. O meu mudou a minha. E é verdade. Porque naquele dia, dentro de um banco frio e iluminado, eu não apenas escrevi uma frase, eu escrevi o começo da minha liberdade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!